Fala, torcedor rubro-negro que nos acompanha aqui no canal do Luna. Muito prazer, meu nome é Vinícius Medeiros e bora falar sobre o futebol pernambucano. Vamos embora falar sobre o Esporte Clube do Recife e sobre um jogador que vem sendo um nome importante aí no início da temporada 2025. Eu tô falando de Lene Lobato e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre algumas informações em torno da permanência ou não do jogador na Ilha do Retiro. Lembrando que ele não pertence ao esporte, pertence à equipe do Vélez e a gente vai falar todas as informações em torno disso. Mas antes, você que está chegando aqui no canal do Luna, não perde tempo, já vai se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, já ativa o sininho das notificações, porque assim você vai ficar informado sempre que tiver vídeo novo, vídeo todos os dias para te manter informado sobre tudo o que está acontecendo no futebol pernambucano, no futebol nordestino. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, tudo bem? Não esquece de deixar o like nesse vídeo e, claro, fica à vontade para deixar sua opinião, para comentar sobre os assuntos que a gente trouxer aqui, tudo bem? Então bora sem mais delongas falar sobre esse jogador, que é o Lene Lobato. Cara, o Lene Lobato, jovem jogador, né, tem dupla nacionalidade, o torcedor conhece o jogador que chegou para o esporte ainda em 2024, né? Chegou ali, inclusive, né, com uma certa desconfiança do torcedor, era uma aposta que estava chegando ao esporte, e, inclusive, quando ele começou a jogar, ele não fez jogos que chamasse muita atenção, foi um jogador que, inclusive, acabou sendo questionado por alguns torcedores, porém, eu acho que desde ali do final da temporada de 2024, ali na reta final da Série B, foi um jogador que começou a mostrar muita evolução, começou a participar mais de jogos, participar mais de jogadas, né? Tinha um problema, né, no Lene Lobato, que era a questão da finalização, que a gente falava aqui, era um jogador que fazia tudo certo, driblava jogador, chegava lá na frente, conseguia sair dos zagueiros das equipes adversárias, porém, tinha esse problema da finalização, que geralmente ele não acertava. E isso parece ter mudado drasticamente no início do ano, agora de 2025, e desde o final do ano, como eu falei, ele já vinha numa constante evolução. O Sport e o técnico Pepa bancaram a permanência dele, né? Porque ele tem um contrato aí até o meio do ano. A gente vai passar essa informação aqui, mas ele vem mostrando muito futebol, inclusive já contribuiu com o Sport na atual temporada, com 5 gols marcados e 1 assistência. Então, assim, o Lene Lobato vem fazendo uma baita de uma temporada. Porém, ele não pertence ao esporte, ele pertence à equipe do Vélez da Argentina, e a gente vai passar agora aqui uma informação que surgiu do repórter Antônio Gabriel, lá da Rádio Jornal, lá da TV Jornal também, que cobre aí o esporte. Vou colocar agora na sua tela essa informação. Então, bora lá, ler o que diz o Antônio Gabriel. Lene Lobato, artilheiro do esporte até aqui com 5 gols, tem contrato de empréstimo com o Leão até julho deste ano. Conversei com Guilherme Falcão, vice-presidente de futebol do clube, sobre o futuro de Lobato na ilha. E aí, o que disse o Guilherme Falcão sobre isso, e aí acaba sendo a declaração do próprio esporte em torno disso. A nossa posição é que temos tempo para definir o que iremos fazer e não há motivos nenhum para assodamento. Lene é um jogador que acreditamos muito e não por acaso buscamos sua contratação ano passado. Espero que continue performando e mostrando a alegria de jogar no clube. No tempo certo, o esporte se movimentará nesse tabuleiro. Então ele tem também um vínculo de empréstimo, né, que ele tem a opção de compra junto ao Vélez da Argentina, que detém os direitos de jogador, inclusive ele acabou sendo formado, né, por lá. E o valor tá aqui, ó, o valor, o Antônio também posta o valor, que é um valor de 2 milhões de dólares, um valor estipulado em 2 milhões de dólares pela contratação do jogador, que foi semelhante ao que o Sport gastou com o Rodrigo Atencio, cerca de 12 a 13 milhões de reais. Então é um valor, a gente pode dizer alto, né, por conta, apesar do mercado do esporte de contratar jogadores, fazer investimento, é um valor alto pelo jogador. Então, o esporte muito provavelmente está avaliando essa situação do Lene Lobato, né, como vai ser, né, essa opção de compra, porque muito provavelmente o esporte pode tentar parcelar, como parcelou com o Carlos Alberto, como parcelou também com o próprio Rodrigo Atencio. Então, tem toda essa situação, tem todo esse processo em torno da contratação do jogador, do Lene Lobato, caso venha ou não, em definitivo. E aí, o que isso significa? O que essa informação do Antônio significa? Minha opinião agora, né, é que eu acho que o esporte acaba tendo não apenas uma opção de compra, isso é uma prioridade, né, uma boa relação com a equipe do Vélez, né, visto que o esporte diz, ó, no momento certo a gente vai se movimentar no tabuleiro, no momento certo a gente vai tentar contratar o jogador ou não. O esporte, né, como ele fala, né, o próprio Guilherme Falcão fala, o esporte está observando a boa fase do jogador, o jogador vem jogando muita bola e no momento certo o esporte vai fechar ou não essa contratação. E aí a gente observa, né, essa opção de compra que está estipulada no contrato, e aí
a gente começa a pensar, vale a pena fechar com o Leni Lobato, em definitivo, fazer essa compra? É um gasto milionário. É um gasto milionário. Quando o Leni Lobato chegou, a gente falou que o Leni Lobato era um jogador que tinha qualidade, ele jogava bem no futebol argentino. A gente, óbvio, não pode comparar a qualidade do futebol argentino em questão de dificuldade, né, com a qualidade e a dificuldade do futebol brasileiro. O futebol brasileiro, além de ser mais intenso em questão de ritmo de jogo, de quantidade de jogos, tem equipes mais competitivas, né? E o Leni Lobato pode ter até, apesar dele ser brasileiro, ele pode até ter sofrido um pouco com esse estilo de futebol, visto que ele havia passado sua carreira toda no futebol argentino. Então esse é um ponto que o Sport pode também estar avaliando. Mas minha opinião sobre o jogador e sobre essa atual fase dele, se o Sport vai fazer ou não um investimento. Cara, se um jogador, o Sport tem na sua casa um jogador que vem jogando futebol que o Leni Lobato vem jogando, né? Ele vem sendo aí o principal destaque. Um time que tem diversos jogadores interessantes, né? Inclusive o próprio Lucas Lima, que também vem jogando muita bola. O Pablo, que estreou bem também. O Carlos Alberto, que chegou agora no Sport, mas também já chegou marcando gol. Rodrigo Atencio, que chegou também marcando gol e garantindo a vitória do Sport contra o Souza. Mas o Leni Lobato vem sendo esse principal destaque. O jogador que vem garantindo vitórias para o Sport, vem conquistando bons resultados para o Sport. Então, assim, o clube muito provavelmente vai avaliar isso. É um valor milionário? É sim, um valor milionário. A gente está falando de cerca de 12 a 13 milhões de reais que podem comprometer ou não as contas do clube. Depende muito do investimento que for feito. Mas por ele ser um jogador jovem, pelo Sport ter feito uma aposta no jogador, e muito provavelmente o Sport tem interesse sim em comprar o Leni Lobato. Por quê? Porque o Sport colocou essa opção de compra justamente se o jogador se destacasse. E a gente falou aqui, inclusive aqui no canal do Luna, né, no final da temporada passada ainda, de que o Leni Lobato merecia essa oportunidade da gente testar ele em campeonatos menores, porque ele precisava desse ritmo de jogo, ele precisava aparecer no futebol aí do esporte, precisava tentar conquistar sua vaga titular, e ele vem fazendo isso muito bem no início da temporada, vem aproveitando bem as oportunidades que o técnico Pepa quando ele aciona o jogador. Então, bora aguardar para ver o que vai acontecer. Segundo o Guilherme Falcão aí no contato com o repórter Antônio Gabriel, o Sport tem interesse, mas vai se movimentar na hora certa, tem a opção de compra, até o momento não foi exercida pelo Sport a opção de compra de 2 milhões de dólares pelo atleta. Como eu disse, é um valor alto, acho que o Sport vai tentar algum tipo de parcelamento, mas, minha opinião, acho que o Leão vai sim comprar, garantir os direitos do jogador, também por ser um jogador jovem, também por ter ainda mais o potencial de evolução, obviamente, né? O início do campeonato agora pernambucano, Copa do Nordeste, são campeonatos que não têm o mesmo nível de dificuldade. A Copa do Nordeste a gente pode até dizer que tem essa competitividade por ter clubes de Série A, mas tanto a Copa do Nordeste e o Campeonato Pernambucano talvez não tenha ao nível de competitividade que uma Série A precisa. Mas isso é muito importante, essas atuações, para dar confiança também para o jogador. Mas é isso, torcedor do esporte. Coloca aí nos comentários o que você acha sobre o Leni Lobato. Ficaria ou não ficaria com o Leni Lobato? O esporte tem aí a opção de compra junto da Vélez. Tamo junto.